Vamos aqui falar sobre comunicação. E falar sobre comunicação parece sempre um desafio, né? Falar sobre como nós falamos, falar sobre como nós nos expressamos. A comunicação, ela tem uma intenção, que é a de criar conexão, de estabelecer relacionamentos. Quer a pessoa se comunique em público, quer a pessoa se comunique no dia a dia no trabalho, com os amigos ou se comunique na família. A nossa comunicação expõe quem nós somos e aí a gente entra numa condição que pode até parecer um clichê na atualidade, mas é quem a gente é. Olha que interessante. Nos conhecer é um desafio, né? A gente pode viver uma vida toda e vai ser um desafio entender quem a gente é, quais são os nossos valores, nossas virtudes, nossos vícios e como a gente expressa isso é um outro desafio, porque como é que eu chego para o mundo? Às vezes parece que a gente tem que disfarçar alguns pedacinhos da gente, às vezes parece que a gente só vai falar quem a gente é de fato para algumas pessoas da nossa extrema confiança, e isso tem uma relação, lógico, muito estreita com a maneira como nós somos e a gente vai aprendendo a se comunicar. Mas é sobre isso que a gente vem aqui falar hoje. A gente vai falar um pouco sobre esse grande diferencial que é o bom comunicador, né? Ser um bom comunicador é um diferencial. Os livros falam que é um diferencial competitivo na atualidade, ou seja, a pessoa que se comunica bem, ela pode ganhar de uma maneira mais fácil, mais bem direcionada numa entrevista, aquela vaga, ela pode conseguir se expressar melhor e pode ensinar, ela pode muitas vezes ser boa comunicadora e não ter tanto a dizer e mesmo assim ela fica em destaque. Todos nós já vimos isso, né? Mas então parece que a nossa grande responsabilidade é de desenvolver a comunicação, essa ação que deixa comum tudo que nós somos e nos conecta e gera os relacionamentos que nós temos. Mas para isso, como é que a gente desenvolveu comunicação na vida? Quando a gente chega lá na idade adulta, então, ela é um grande diferencial, mas qual foi o desenvolvimento da comunicação? Que atenção a gente deu para isso? Como a gente aprendeu comunicação? Que regra existe na comunicação? Existe regra? Lógico que existe. Como tudo na vida, como o jogo da vida, né? Existem as leis naturais, as regras que a gente tem que aprender de convivência, as regras de sociedade, tudo isso. Na comunicação também existem essas regras. Só que o que é diferente é que regras não são formatos, né? A gente não tem que pôr uma pessoa numa forma e falar é assim que se comunica. A gente tem que trabalhar com as informações referentes a tudo que comunica em cada um de nós. Mas quando a gente chega na escola lá, que vai começar a ser alfabetizado, né? Como é interessante a importância do foco, do silêncio, do direcionamento nessa hora, sem dúvida alguma. No entanto, preza-se o silêncio, ou muitas vezes até aquele aluno que é quieto é o bom aluno, e aqueles alunos que são mais falantes, eles não ganham um espaço para como direcionar essa comunicação. Então começa aí. Naturalmente, não existe um espaço para canalizar a comunicação, ou para trazer para a expressão aqueles que são mais tímidos ou para canalizar para uma comunicação mais ajustada aqueles que são mais falantes. Isso não existe na escola, mas também não existe no dia a dia na nossa casa. Nós, como pais, mães, no dia a dia, temos sim dificuldade de direcionar isso para os nossos filhos. Mas vamos voltar lá no nosso desenvolvimento. Então, aquele aluno, aquela situação dele, tanto na família quanto na escola, não existe um direcionamento muitas vezes da comunicação, porque não existe, vamos dizer, uma atividade que dê atenção para isso, né? Atenção para a comunicação, em como essa comunicação está sendo instituída, como esse relacionamento a partir da comunicação vai sendo instituído. Depois, na adolescência,
Muitas vezes o adolescente ele se fecha mais, ele fala mais com os amigos, ou também fica reservado com os amigos, é um outro momento da comunicação. E aí começam alguns grandes desafios ou até problemas. Ele tem que apresentar seminários, apresentar trabalhos, apresentar projetos em público. Ele começa a perceber que ele não sabe fazer isso, ou seja, nós somos solicitados para fazer aquilo que nós não aprendemos muitas vezes. Então aí podem começar os grandes traumas, o grande medo do falar em público, o medo de se expor, porque é como se aquele aluno ou aquela pessoa soubesse fazer isso e não estivesse fazendo porque não quer. Algumas pessoas vêm com essa habilidade, com esse dom, como pessoas jogam melhor vôlei, outras pessoas tocam melhor um instrumento, algumas pessoas se comunicam melhor. Cada um vai ter sua maneira de se comunicar, alguns com mais facilidade, mais habilidade, com características próprias, outros mais retraídos, mas nem por isso não pode ser trabalhado a ponto de gerar uma boa comunicação no final. Então, a boa comunicação pensando em instituir boas conexões, boas relações, falar o que tem que ser dito, saber dizer o que pode ser dito e ser compreendido, né? Complexo isso. Aí, seguindo então na vida aí do nosso estudante, do nosso filho, da nossa criança que já está adolescente, né? Na faculdade também é muito comum esses pedidos, essas solicitações de seminários muito amplos, que na sequência expõem o aluno de uma maneira, de novo, sem ter um aprendizado para que ele fizesse isso. É como se ele tivesse que saber, ou o fato de ser solicitado para fazer isso, ele tivesse que saber se expor, que saber como organizar a maneira de pensar, organizar a maneira de expor o assunto. Então, olha que interessante, né? Quando a gente vai falar de comunicação, existe sim toda a parte mais palpável da matéria, que é a voz, que é a dicção, que é a expressão facial, tudo isso já é um desafio. Aí existe toda uma organização daquilo que foi compreendido, de como a pessoa compreendeu aquilo que ela vai dizer. Muita gente acha que tem que dizer de uma forma decorada. E depois tem a emoção que a gente quer transmitir quando a gente fala isso. Então, olha a sequência de fatos que envolvem uma boa comunicação, né? Então, olha a sequência de fatos que uma boa comunicação requer. Depois da faculdade, depois da gente ter se exposto, criado os medos ou percebido as facilidades, quando se chega no mundo profissional, quando se chega no mundo corporativo, se chega no mundo da execução profissional, né? Seja numa profissão da saúde, uma profissão de exatas, qualquer uma delas. O que é esse grande diferencial competitivo, como a gente comentou? É a comunicação. É a maneira como você transita com seus pares, transita como líder, né? Muitas vezes, hoje é tido até como grande diferencial para galgar degraus numa hierarquia, porque aquele que sabe gerir, aquele que sabe se relacionar, é mais raro do que aquele que sabe fazer algo tecnicamente. Parece que é mais fácil alguém aprender algo tecnicamente do que aprender essa questão da gestão de pessoas. Eu particularmente acredito que o que acontece é que não existe uma regra, uma sequência, um caminho que seja bem direcionado para que a pessoa possa se desenvolver nessa gestão pessoal, né? Entender os caminhos para isso. Então a gente passa uma vida trabalhando com a comunicação de uma forma muito intuitiva, que não é ruim, né? Não é ruim. Vejam, a gente trabalha com a comunicação de uma forma mais instintiva. Então a pessoa faz, eu reajo, eu faço alguma coisa que fica bom, eu não sei muito nem como repetir, porque eu não tenho uma ampla consciência. Então a gente não sabe se observar nesses detalhes para poder repetir uma ação legal ou desenvolver, né, criar mais bases numa ação que seja melhor ainda na próxima execução, ou entender que a gente precisa ter alguns filtros, né, que a autenticidade não tem nada a ver com sincericídio, que a autenticidade permeia primeiro por a gente saber se conhecer,
para expor quem a gente é. Então, a comunicação, ela transita por vários detalhes das expressões e a gente é um pacote de informações que chega para o outro. Por isso que eu insisto no fato de que não existe uma forma. Olhe assim, faça assim. Até porque a gente não vai ser aquilo que o outro quer que a gente seja. Isso não dura, isso fica... A gente consegue representar um papel por muito pouco tempo. A grande pedida da vida é que a gente se desenvolva, que a gente crie bases, que a gente crie condições de poder nos representar da melhor maneira possível. E cada momento da vida vai ser um. Então, às vezes a gente quer agradar muito o nosso interlocutor, tem que encontrar essa medida. Às vezes a gente nem pensa no interlocutor e vai falando de uma maneira só voltada para nós mesmos. Isso também pode ser um grande problema de comunicação. Então, aqui a gente quer trabalhar, né, aqui no canal e aqui falando de comunicação, que é essa habilidade humana que me encanta tanto, talvez até pela grande possibilidade que ela tem de instituir bons relacionamentos, é a gente voltar essa reflexão e falar assim, o que eu conheço de mim? O que eu sei que é bom em mim, na minha comunicação, que eu posso repetir? O que não está bom? O que eu vejo que gera resultados que não são interessantes? Essa é a nossa grande reflexão desse vídeo. Criar um planejamento, criar uma atenção. A vida acontece onde a gente coloca a atenção. Se a gente não colocar atenção em como a gente se comunica, como a gente expõe aquilo que a gente não cria novas possibilidades, porque o que está chegando da gente lá fora pode até estar traindo a gente, ao invés de nos favorecer, né? Então, o nosso convite é essa reflexão. Será que eu sei o que é bom em mim, na minha comunicação, para que eu possa reproduzir ou até desenvolver ainda mais? Será que eu sei o que não é tão bom, para que eu possa parar essas arestas? Essa primeira reflexão, ela traz a premissa de toda a sequência que a gente vai trabalhar aqui, que são os detalhes que estão mais naquilo que é palpável, que a gente pode ter um olhar concreto, depois na organização de saber pensar para expressar, depois entender o que nos move na emoção daquilo que a gente diz. Então ficam essas duas perguntas tão preciosas. Você sabe o que é bom em você na comunicação? Será que a gente sabe o que é bom? Será que a gente sabe o que não é? Como a gente pode ajustar isso a partir daquilo que é bom ou não é? É uma pergunta muito desafiadora, mas é importante até a gente saber muitas vezes que não tem resposta para ela, porque no fim das contas é tentando responder essas grandes perguntas que a gente mergulha naquilo também que a gente tem de muito bom para expressar para o mundo. Eu aqui, a minha maior intenção é fazer com que a gente possa juntos refletir e a partir dessas reflexões a gente criar bases de desenvolvimento. No nosso próximo vídeo a gente vai falar sobre esse pequeno tema que eu soltei aqui para vocês, autenticidade, né? Autenticidade não tem nada a ver com ser sincerão, falar tudo o que eu quero. A autenticidade tem a ver com a gente colocar quem a gente é, mas no nosso melhor. Ou seja, um indivíduo autêntico. Indivíduo, aquele que não se divide, aquele que tem esse pacote de informações, autêntico, aquele que sabe escolher o melhor. A gente está falando sobre escolhas, a gente está falando sobre desempenho pessoal. Então fica aqui o convite para o nosso próximo vídeo e fica também aqui o convite para você fazer essa reflexão que é bastante desafiadora, mas que começa a trazer muito de você para você e que o diferencial competitivo da atualidade, que é a comunicação, seja um diferencial para todos aqueles que querem conhecer um pouquinho mais de como ele se expressa no mundo. Que a gente saiba que a nossa comunicação é o grande elo de conexão que a gente tem com as pessoas, de relacionamento, de expor quem a gente é. E a gente não tem como mudar o outro para que ele se sinta bem com a nossa comunicação. A única maneira que a gente tem é de se colocar da melhor maneira possível na nossa comunicação.
que a sua melhor maneira transite por aqui. A gente não está aqui para esgotar verdades, mas a gente está aqui para trazer luz para tudo aquilo que é um objeto de tanta riqueza e que eu, de uma maneira muito prazerosa, venho dedicando e me debruçando para poder partilhar com cada um de vocês e, é lógico, comigo também. Falar de comunicação é um desafio para mim também. Falar de um objeto que é aquilo que eu uso para falar aqui com vocês. Então, que a gente cresça juntos nesse processo, que vocês possam dizer para vocês a comunicação que tem transitado pela vida de vocês. Que isso vai trazer muito para mim também. Um abraço e até o nosso próximo vídeo falando sobre autenticidade. Olha só, autenticidade na comunicação. É tudo que a gente quer, né? Como é que a gente chega nela?